Bem, irmãos, a gente tem andado em uma crescente sobre alguns temas, porque quinta-feira agora nós teremos uma reunião. Vamos aproveitar do feriado para a gente estabelecer um passo bem significativo como igreja, para que a gente entenda a representatividade da igreja, o que de fato é ser igreja, para que a gente não caia no tradicionalismo. Tradicionalismo enjoa, vira competição e etc. e tal, mas a palavra se renova a cada manhã e nós queremos de fato entender o propósito e o papel que Deus nos tem dado nos dias de hoje, para que assim nós possamos viver. Eu já fiz a apostila daquilo que eu chamei de escola de líderes, brincando, né, que são 5 pregações sobre como nos relacionarmos com o nosso próximo, com a nossa liderança. Porque a espiritualidade, irmãos, ela não vem quando a gente ora para Deus. Deus é bom demais, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo interpreta tudo que é errado que a gente faz e fala que e chega tudo bonito lá em cima, né? Eu me lembro de uma vez, uma família que tinha um único filho, eles moravam no interior, eles eram fazendeiros, eles mandaram o filho estudar na capital. E aí então chega uma cartinha lá do filho para o seu pai, né? Aí o pai abre a carta, lê e fala assim com a esposa dele: tá vendo? Olha só como é que vem a carta do nosso filho. Aí ela falou assim: o que está escrito? Está escrito assim: pai, me manda mais dinheiro. E o pai falou assim: não é possível que ele só sabe escrever pedindo isso. Aí a mãe falou assim: deixa eu dar uma olhada na carta. E aí a mãe pegou a carta, olhou, falou: não, querido, está escrito assim: pai, você pode me mandar mais dinheiro? Então a mãe vê o escrito do filho de uma forma diferente. E o Espírito Santo de Deus é quem traduz as nossas orações para que elas cheguem lá, né, do jeito que tem que chegar. E o Espírito de Deus, ele intercede por nós, até quando a gente não sabe orar, até por um gemido que a gente dá, fala que ele interpreta isso para o Pai. Então, espiritualidade para Deus, irmãos, é tranquilo, né? Mas quando eu vou me relacionar com o meu irmão, que o meu irmão que é o meu irmão, e aí é o meu irmão, não pensa 100% igual eu, não anda 100% igual eu ando, aí a gente precisa ser espiritual. Então eu fiz 5 mensagens, então eu as compilei, né, coloquei numa apostila, e quinta-feira eu vou passar como é que nós devemos nos relacionar de fato com o outro, e como nós devemos nos relacionar com a liderança, e como nós devemos nos relacionar com a gente mesmo. São 3 tópicos em 5 ministrações, né? Porque eu também falho, e a gente não é normal nós nos perdoarmos a nós mesmos quando nós falhamos. Então fica aí para a gente esse material, para a gente discutir o nosso futuro como igreja para o ano que vem. Temos também o nosso projeto do culto de ações de graça, que será no final do ano, onde cada família, e aqueles que ainda não têm família como indivíduos, são chamados também a colocarem os valores e trabalharem por ele, fazer um brasão da família. Vou estar repassando isso também na quinta-feira, mas eu queria trabalhar de fato no que eu vou falar hoje. O tema da nossa mensagem é cartas vivas. E aí então, semana passada, eu trouxe uma palavra, porque o que nós trouxemos foi uma fala de Jesus, onde Jesus diz: porque assim também brilhem diante dos homens as vossas boas obras, para que eles glorifiquem o vosso Pai Celestial. Então, como igreja, o que a gente precisa de fato é entender a posição e a relevância que a gente tem. E aí, gente, essas mensagens eu tenho gravado e eu tenho colocado no YouTube. Se alguém quiser essa mensagem, procura o Gilmar que está aqui, dê o nome para entrar no grupo, porque no grupo eu coloco o endereço. Então, são 2 mensagens importantes para a gente poder ver, que é da semana passada e a de hoje, para que aí na quinta-feira, então, proposta é ficar aqui de 9 a meio-dia, lembrando que de 9 a 9h30 nós vamos tomar um café coletivo, vamos fazer a nossa ceia. Então você traz um iogurte de morango muito gostoso que você compra na padaria, porque eu sei que você não vai fazer mesmo, né? Traz aquele bolo bonito, não é que você faz também, que você compra na padaria. Pão de queijo acaba rápido, então se você tem dúvida, traz pão de queijo. O que nós vamos fazer? Vamos abrir ali a nossa mesinha, vamos fazer a nossa ceia, vamos vir para cá e vai ser um bate-papo. Não vou pregar, mas eu quero conversar para que a gente possa entender qual foi o nosso propósito e caminharmos nele
de fato, multiplicando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, eu fico muito empolgado com a palavra de Deus, e a mensagem de hoje não é nada diferente dessa forma, porque o que nós vamos abordar agora, e o que de fato eu tenho para compartilhar com vocês, é que nós precisamos viver como representantes da bondade e da compaixão de Deus. A palavra-chave aqui é representante. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. É tão interessante, né, quando nós assistimos alguns filmes, e principalmente quando tem alguém fugindo da polícia, e ele corre daqui, corre de lá, e se ele entra na embaixada, ele não pode ser pego, porque embora a embaixada é uma casa simplesmente, é uma situação geográfica, mas aquilo representa o outro país. Esse moço do Wikileaks, eu não sei o nome dele, mas não importa, enfim, o cara, ele está respondendo a processo, mas ele está refugiado na Embaixada do Chile em Londres. E é muito engraçado, porque a embaixada é uma casa, o cara vive dentro da casa, se ele puser o pé do lado de fora, ele é preso. Se ele ficar para o lado de dentro, nada nem ninguém pode entrar naquele lugar ali, porque aquele lugar de fato é uma embaixada. Porque a embaixada, ela não somente representa uma nação, mas aquilo de fato se torna como terra daquela nação, e nós devemos então representar a Deus. Irmãos, quando nós entendemos que o Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, que é todo poderoso, e a gente pode colocar quais adjetivos nós quisermos, qualificando a grandeza, o poder de Deus, esse Deus se limitou a se manifestar através de nós. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Deus, ele só vai ser conhecido se de fato nós manifestarmos e o representarmos. E às vezes quando nós olhamos assim, puxa vida, acho que Deus escolheu muito mal, porque eu não sei representar absolutamente nada, nem a mim mesmo, nem a nada, mas Deus escolheu esse caminho de ser conhecido através de nós. Deus, ele não se manifesta fisicamente, embora ele o possa fazer, porque ele escolheu ser conhecido através da nossa vida. Então é isso que nós precisamos entender, viver como representantes da bondade e da compaixão de Deus. Eu vou trazer aqui para a gente hoje, 2 Coríntios, capítulo 3, os versos de 1 a 12, e eu vou falar para vocês nessa manhã sobre essa descrição que Paulo fala sobre essas realidades que nós encontramos nesse texto bíblico aqui. Então vamos lá. Diz assim: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Só um detalhe. Paulo está dizendo, um pouquinho para trás, no capítulo 2, que nós somos um bom perfume de Cristo. Para aqueles que são salvos, bom perfume. Para aqueles que se perdem, não somos um bom perfume. Então Paulo está falando de fato o que nós somos em Cristo e da obra dele. E ele termina dizendo então, será que nós estamos falando isso para nos elogiar a nós mesmos? Quer dizer, Paulo está falando assim, será que eu estou achando e falando que eu sou um bom perfume e que só eu que sirvo e tudo? Então ele diz assim, por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei, que traz a morte, foi gravada em placas de pedra, a própria glória de Deus apareceu, e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas, mesmo assim, esse brilho era tão forte que
porque os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação, pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Então, esse texto do capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo, de fato, ele começa a transbordar de conhecimento e de revelação para nós acerca de fato daquilo que somos, daquilo que de fato Deus tem operado na nossa vida, de uma caminhada gloriosa, de um rumo que Deus tem estabelecido para nós, para que então a gente possa alcançar esse lugar de sonho, de plano, de propósito, de bênção de Deus na nossa vida, para que a gente entenda então qual que é o propósito, o que de fato é ser representante de Deus. Por que Deus, na sua graça eterna, na sua glória infinita, resolveu então se limitar por meio da igreja? Por que Deus então faz isso nas nossas vidas? E é isso que eu queria ver com vocês nessa manhã, algumas revelações, e são profundas, irmãos. A obra de Deus na nossa vida é algo tremendo, sobrenatural, inquestionável, mas muitas vezes nós não nos vemos como Deus nos vê. Muitas vezes nós não damos a atenção devida que deveríamos dar à obra de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós nos olhamos com inferioridade, cabisbaixo, achando que de fato nós não podemos, não conseguimos, nós não damos conta, nós somos limitados, e de fato isso é muito verdade, mas você não é chamado para caminhar, não é na sua limitação, você é chamado para caminhar no poder de Deus. Quando um embaixador, ele se muda para uma embaixada, ele é uma pessoa, mas por trás dele tem todo um país. Por isso que em alguns lugares é muito comum, quando a gente vê guerra, eles vão atacar a embaixada. É como se, por exemplo, um país muito pequeno, não vou dar nome para não citar nada, mas vamos supor que ele quisesse atacar os Estados Unidos. Ele não vai atacar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um armamento muito maior, tem navio, tem avião, tem arma tecnológica, biológica, sonora, tem um monte de coisa. Então, mas para alguém atacar os Estados Unidos, o que é que ele faz? Ataca a embaixada, porque é a mesma coisa. Quando ataca a embaixada, é como se estivesse, de fato, atacando aquele país. E é isso que eles tentam fazer, de muitas vezes, porque eles falam assim, eu não vou conseguir arranhar o país grandão lá. E o que a gente precisa entender, então, que quando um embaixador dos Estados Unidos se coloca naquele lugar, os Estados Unidos inteiros estão atrás dele. E você precisa entender que, como embaixador e representante de Deus, você não vai no seu nome, na sua capacitação, você não vai na sua força, porque Deus é quem está atrás de você e é Deus quem está te conduzindo. E é isso que Paulo, de fato, está falando sobre essas realidades aqui. O Senhor nos revelará, então, essas verdades à medida que os nossos corações estiverem abertos e receptivos ao ensino do Espírito. A gente precisa simplesmente abrir o nosso coração, parar de olhar para a nossa limitação para receber. Se a gente não estiver apto a receber, vai ser muito bom a gente vir no culto, cantar essas realidades maravilhosas, estou indo para casa tão bem, tão feliz, mas não é esse o propósito da reunião. Não fomos chamados aqui para nos sentirmos bem, para termos um tempo gostoso. É claro, irmãos, que isso faz parte da nossa reunião como igreja, mas fomos chamados aqui para recebermos instrução e andar naquilo que a instrução de Deus para a nossa vida pode, de fato, operar. E para recebermos o melhor de Deus, deve haver, primeiro, um desejo do nosso espírito. O que a gente tem caminhado aqui, irmãos, que Deus nos chamou para sermos seres espirituais. E se a gente não for aquilo que Deus planejou para a gente, o que vai acontecer? Nós ficaremos muito aquém daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Nós devemos ter um ouvido aberto para entender, deixar isso sair da nossa mente, de fato cair no nosso coração, um coração compreensivo e, sobretudo, o véu deve ser erguido.
A comparação que nós fazemos aqui é que, de fato, havia sido colocado um véu sobre a face de Moisés e havia sido colocado um véu no Santo dos Santos que encobria. Então, aquilo que estava encoberto, oculto, tem que, de fato, vir à tona para que a gente possa experimentar o que Deus tem para nós. E precisamos entender, então, que Deus nada tem para nós dos termos antigos. Velha aliança passou, não tem nada da velha aliança que de fato a gente possa aproveitar. Mas quando eu digo termos antigos aqui, nós precisamos encarar uma coisa que talvez é muito mais nociva, que causa muito mais dano à igreja do que os termos anteriores da lei, que é a tradição que nós temos recebido. Irmãos, como uma tradição religiosa, de fato, ela pode ser inoperante na nossa vida, no nosso ministério, nas coisas que nós fazemos, porque se nós não entendermos o padrão de Deus e caminharmos por essa tradição evangélica, da qual nós saímos dela, ou estamos saindo, ou queremos sair, ou pretendemos sair, ou de fato está desgastada, isso vai nos fincar aqui nessa terra e a gente não vai poder viver o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Então, o novo plano de Deus, a nova revelação, as novas vitórias, elas estão diante de nós. Um novo terreno precisa ser ganho e o sobrenatural de Deus, ele tem que ser conquistado pela nossa vida, pela nossa caminhada, pelo nosso empenho, por tudo aquilo que nós estamos de fato caminhando, ouvindo, sendo ministrados pelo Senhor, para que a gente possa caminhar nessas realidades. E eu queria então mostrar para vocês aquilo que Paulo traz sobre revelação nesse terceiro capítulo de 2 Coríntios, esse texto que eu li para vocês. A primeira coisa que Paulo fala aos coríntios: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Paulo, quando ele fala à igreja de Corinto, a palavra que Paulo fala é o seguinte: vocês são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e para ser lida. Quando eu falo para vocês que nós devemos nos tornar representantes do reino de Deus, o que de fato Deus quer que aconteça na nossa vida é que nós sejamos apresentados e lidos por todos. Porque, irmãos, a obra de Deus, ela é incontestável na nossa vida. Se tem alguém que vai falar que nada do que aconteceu é verdade, é o diabo. Ele, de fato, tem ódio, raiva, tem rancor de tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Ele vai falar: isso é mentira, você não é nada disso, você não pode, você não é. Mas a Bíblia está declarando que nós somos uma carta escrita. E de fato, Deus tem feito coisas na nossa vida. E eu quero simplesmente te chamar à reflexão, para que você possa parar, entender e ver o que Deus tem feito na sua vida. Você é uma nova criação, você recebeu graça, perdão dos seus pecados, você é feito nova criatura. A graça de Deus, de fato, tem encontrado respaldo na sua vida. E nós somos essa realidade, mas nós temos que ser lido e conhecido pelos demais. O grande problema que a igreja de fato enfrenta é que a igreja ela não vai, a igreja diz venha, e nós perdemos essa característica. Nós queremos ficar num ambiente onde todos nós somos conhecidos, mas não há graça, não há favor, não há bênção, e não há propósito de Deus em vivermos amontoados a nós mesmos como cristãos, em cima de nós mesmos, nos dando a conhecer. E aí, quando a gente não tem nada novo para falar para ninguém, a gente começa a reclamar. Puxa vida, o negócio está difícil, não estou vendo a boa mão de Deus sobre a minha vida. Mas quando a gente chega para alguém que de fato a gente pode compartilhar, aí então compartilharemos aquilo que Deus tem para nós. Paulo diz que aquilo que está escrito nos corações precisa ser conhecido e lido por todos. É uma carta que de fato tem que chegar e alcançar a todos os lugares. Mas, irmãos, isso vai começar com aquele grupo pequeno, vai começar com a nossa família, vai começar com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, com esse círculo familiar que nós temos, muito próximo de nós. Essa é a realidade. Outra coisa que Paulo diz: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, mas vocês são entregues por nós.
O que Paulo está querendo dizer é que homem nenhum tem capacidade de escrever nos corações. Não é papel meu e seu, de fato, registrar alguma coisa na vida das pessoas. Quem está escrevendo uma nova história, uma bela história, quem está escrevendo um poema de amor, em Efésios, Paulo diz que nós somos uma criação de Deus, nós somos um poema de Deus, nós somos feitura de Deus, nós somos de fato algo escrito, criado, algo de fato proclamado pela própria graça de Deus. Paulo diz aqui que essa carta foi escrita pelo próprio Cristo. De fato, Paulo pôde compartilhar o Evangelho da Graça, e nós vimos isso, que é pastorear, nessas 5 lições, né, que eu fiz de escola, que eu vou passar para vocês, que de fato pastorear é compartilhar Cristo, levar as pessoas a Cristo, porque quem escreve na vida é o próprio Cristo, e graças a Deus por isso, porque nós não viemos nessa terra para escrever uma história que leva o nosso nome, para exaltar e nos colocarmos sobre uma plataforma onde nós seremos adorados pelos homens, aplaudidos e seremos benquistos por tudo aquilo que nós fizemos. Nós somos chamados para compartilhar a Cristo, porque a obra é dele, a glória é dele, a vida é dele. Quem escreve uma carta, um poema na sua vida, quem faz que você seja um bom perfume, quem compartilha essa realidade é o próprio Cristo, e é isso que ele quer fazer na nossa vida. Ele quer de fato usar as experiências que nós temos em toda a nossa caminhada, para que de fato tenha algo escrito, que quando as pessoas olhem para a gente, leiam, eles vão falar assim: uau, que isso? Como é possível? Como é que isso foi acontecer? E a gente vai ficar meio boquiaberto dizendo: olha, eu também não sei te falar nas entrelinhas, mas o que eu estou te falando é o que aconteceu, e você também precisa conhecer e experimentar esta realidade. O texto continua dizendo: ela não foi escrita com tinta, mas foi escrito com o Espírito do Deus vivo. Quem escreve nos corações é o próprio Deus vivo e verdadeiro. Não é uma carta simplesmente escrita com tinta. Por isso que na nova aliança, a direção que cada um de nós recebe é uma direção individual, trazida pelo próprio Deus, porque Deus vai escrever uma história para cada um de nós. Não se pode generalizar e padronizar uma conduta, um padrão que possa se encaixar na vida de todos. Isso é individual, isso é abençoador, isso é revelador, e aí nós podemos entender então essa graça de Deus manifestada nos nossos corações. Então Paulo está falando algumas coisas para o povo que a gente precisa entender. Então, vocês têm que ser lidos e conhecidos por todos, uma carta escrita pelo próprio Deus, e ela não é escrita com tinta, mas ela é marcada para toda a eternidade na nossa alma. Eu falei aqui umas semanas atrás que anjo não pode pregar o Evangelho. Seria muito bom termos aqui um anjo, um querubim com 6 asas, uma espada flamejante. Acho que a gente é muito mais falar para o anjo assim: deixa eu ver a sua espada, ela corta, ela queima, se ela é de fogo, por que ela não te queima? A gente ia falar um monte de coisa. Por quê? Anjo não pode pregar o Evangelho, porque nós poderíamos questioná-lo. Isso que você está falando é teoria ou você de fato experimentou e foi transformado? E o anjo ia falar assim: não, eu não nasci de novo, mas eu vi todas as coisas acontecendo. Então não tem autoridade. Mas nós somos uma carta escrita por Deus, que de fato nós temos autoridade e essa capacidade de ser lido, apreciado, observado pelos demais, que é a forma como Deus escolheu se revelar. Paulo continua dizendo o seguinte: ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Existe aqui uma orientação e existe aqui um descanso ao mesmo tempo. Paulo está fazendo referência aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, mas em placas de pedra. Mas aqui o texto está dizendo agora que o Espírito de Deus gravou no nosso coração, a história que Cristo está escrevendo em nós, ela não está gravada em placas de pedras, mas em corações humanos. E sabe o que Paulo diz? Ele fala: olha, nós não somos capazes de gravar nada em coração do homem.
Por isso que eu falo que na nova aliança, o fato de sermos pastores e de compartilharmos essa verdade, gente, é uma coisa muito gostosa e prazerosa, porque nós entendemos que não é um trabalho que nós fazemos, nós entendemos que é um trabalho que Cristo faz através de nós. E Paulo está afirmando, eu não tenho condição de escrever em coração humano, eu não sou médico, cardiologista, não abro o tórax de ninguém para fazer ponte de safena, colocar estende, sei lá o que no coração dos homens. Quer dizer, ele fala, eu não tenho essa capacidade, e não é disso que eu estou falando. Então Paulo está falando que Deus de fato está gravando alguma coisa na sua vida, e aquilo que Deus está gravando na sua vida precisa pular para fora, precisa ser visto e lido, precisa ser conhecido de outras pessoas, e graças a Deus, irmãos, porque nós não somos chamados para fazer tatuagem no coração de ninguém, porque tatuagem usa tinta, mas aquilo que Deus escreve, é Deus que escreve e faz nos corações, e eu quero que você entenda que você de fato é um poema de Deus, você de fato é algo, eu não sei o que falar, irmãos, mas não tem outro adjetivo, nós somos escritura de Deus, Deus escreveu no nosso coração, nós temos uma história, nós temos algo para ser contado, falado, lido e compartilhado, e muita gente está lendo um monte de coisa errada, um monte de bobagem, porque de fato eles não estão tendo acesso à obra que Deus fez na nossa vida e aquilo que Deus estabeleceu no nosso coração. E Paulo fala assim, eu fico tranquilo, porque quem escreve é Cristo, eu só posso compartilhar a Cristo. E quando eu compartilho Cristo, e quando você permite que Cristo entre na sua vida, quando você o recebe na sua vida, e ele não para de escrever, aí ele começa a fazer um negócio bacana, e aí ele dá uma marca, nós temos um selo, nós temos uma característica toda especial vinda do próprio Deus. E o texto que Paulo leu, ele continua dizendo, olha só, é ele, né, Deus, quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas tem como base o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo que hoje nós temos essa alegria de podermos servir a nova aliança. E como é que nós servimos a nova aliança? Nos mostrando, nos abrindo, compartilhando o que Deus tem feito na nossa vida, não é levando regras aos demais, porque ele diz aqui que a nova aliança tem como base não a lei escrita é mandamento, é ordenança, ninguém precisa de nós para ler lá, que você não pode fazer trabalho no dia de sábado, ninguém precisa de ordenança para falar aquilo que está escrito, não cobiçarás, não darás falso testemunho, tem uma série de não, isso nós precisamos. Para isso havia o sacerdote do Antigo Testamento, que era um intérprete da lei. É como se fosse um advogado hoje que pega a Constituição, que pega a lei, e ele então, de fato, é ministro da Constituição, ele é ministro da lei, porque ele serve para defendê-la. Mas a Bíblia diz que nós somos chamados agora, não para semear na lei escrita, mas para semear o Espírito Santo de Deus no coração dos homens. E graças a Deus, porque nenhum de nós é advogado do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós tem a capacidade de interpretar aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo para outra pessoa e para terceiros. Por isso o nosso papel é falar de Deus e deixar a obra com Ele. A obra é dele, a obra não é nossa. O que nós precisamos fazer? Nos mostrar e sermos vistos, deixarmos o nosso coração aberto para que essa graça sobrenatural de Deus, ela seja pregada, ela seja mostrada, ela seja efetivada, a fim de que outros de fato vejam, venham e tenham esse mesmo desejo de conhecer e de escrever uma nova história. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Cristo agora habita dentro de cada um de nós e Cristo quer manifestar a sua vida dentro dos nossos corações, por intermédio de nós, para que Ele seja visto, não é para que eu seja visto, não é para que a gente apareça na foto, não é para que a gente seja glorificado, é para que Ele, a obra é dEle, é por intermédio dEle, é por meio dEle, é através dEle que essas coisas vão acontecer. Então Paulo está dizendo, olha, Deus tem nos tornado aptos e capazes para servirmos a
nova aliança, para servirmos a esse novo momento, para servirmos nessa nova estrutura, baseado no próprio Deus. E o que Deus quer? Deus se limitou a nós e Deus fala com a gente: olha, eu simplesmente preciso que vocês sejam vistos. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus, ele traz vida, ele dá vida. Paulo então diz que nós somos chamados para servir a nova aliança, mas não para servirmos a lei escrita. Por isso que nós entendemos que em todo o Velho Testamento houve ali um propósito, houve um cumprimento e passou. Por isso ele se chama velho, porque nós temos uma nova aliança. A nova aliança, de fato, em Cristo Jesus, vai nos levar a viver, a experimentar e a manifestar tudo aquilo que Deus, de fato, tem para operar na nossa vida. Não somos chamados para trazer morte, condenação ou culpa sobre ninguém. Não somos chamados a apontar o dedo e dizer: você está errado, você está pecando, você vai para o inferno, você vai perder as bênçãos de Deus. Quem faz isso é o próprio pecado. E, de fato, quem comete pecado já se encontra condenado pelo pecado. Nós não temos o ministério de condenação, mas nós somos chamados para falar sobre a possibilidade de vida. Se você está enfermo e vai morrer por conta da sua enfermidade, eu quero te mostrar que existe uma possibilidade de ter vida, porque eu experimentei vida, e a vida que eu experimentei agora, de fato, ela também pode chegar até você e ela pode te alcançar. Quando a lei que traz a morte, ela foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. Paulo, então, ele estava falando sobre esse fato que aconteceu com as pessoas no Antigo Testamento. O evento do escrito trouxe glória. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que quando Moisés subiu no monte e quando o dedo de Deus escreveu as 10 leis, esse momento trouxe o que para o povo? Trouxe glória na pessoa de Moisés. Então o texto diz que quando Moisés recebeu as placas de pedra, a glória apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O que Paulo está querendo dizer? Que aquele primeiro evento da lei, que de fato gera morte, que aponta o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro, e a lei está dizendo para a gente que não existe possibilidade, trouxe glória. Que glória que trouxe? Trouxe uma glória sobre o rosto de Moisés. E Paulo continua dizendo: o brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Paulo está querendo dizer o seguinte: sabe para que Moisés colocou o véu? Não foi porque os filhos de Israel estavam dizendo assim: Paulo, o seu rosto está brilhando tanto, Paulo, que a gente fica meio encabulado de olhar para você, a gente fica meio sem jeito de olhar para você, Moisés. Moisés, tampa o seu rosto, porque a gente não quer ver a glória. O que Paulo traz para a gente é que o brilho do seu rosto já estava desaparecendo. E por que Moisés colocou o véu? Para que os filhos de Israel não vissem a glória que estava se enfraquecendo e indo embora. Moisés usava aquele véu diante dos filhos de Israel. Seu rosto já havia deixado de brilhar. Mas sabe o que Israel fazia? O que Moisés fazia? Continuava com o véu. Mas havia um lugar que Moisés não podia entrar com o véu. Era na tenda onde Deus falava com ele. E sabe o que ele fazia? Ele chegava na tenda e ele tinha que levantar o véu. Porque aí, quando ele falava face a face com Deus, não dava para esconder, não dava para usar o véu, não dava para usar alguma coisa para mascarar um negócio que já tinha ido embora. Então Paulo está falando que o evento dos 10 mandamentos trouxe para ele glória, mas estava desaparecendo. Agora, olha o que Paulo diz, olha, se o domínio da lei veio com tanta glória, quer dizer, se o domínio da lei fez o rosto de Moisés brilhar, aí ele diz assim: quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. O comparativo é que aquela glória de Moisés, ela foi embora, mas a glória que vem sobre nós, ela não vai embora. Essa permanece, porque ela não é nossa, ela não é dada a nós.
não temos glória própria, nós temos a glória de Deus. Fazendo um comparativo bem fraquinho, mas que todo mundo diz, né? A luz brilha, não é porque ela tem luz própria, a luz não tem luz nela. Por isso que a luz brilha, né? Quando a luz do sol bate nela, de fato a gente pode ver uma lua grandona. Essa semana, se não me engano, foi segunda ou terça-feira, estava uma bola gigantesca, amarela, 6 horas da manhã, estava uma rodelona lá, que era de fato a lua, mas a lua não tem brilho próprio. E é isso que a gente precisa entender, que a glória de Deus foi colocada sobre nós. Utilizando ainda as palavras de Paulo, Paulo diz que nós somos vasos de barro, mas que nós temos tesouro. Temos tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência seja de Cristo e não nossa. Para que a glória seja de Cristo e não nossa. A gente é vaso. Não fica aí o vaso achando, puxa vida, está todo mundo olhando para mim. É aquela velha história do burrinho, né? O burrinho chegou em casa para a mãe dele e falou: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu hoje? O que foi, meu filho? Mãe, eu ia andando, o povo estendia tapete para mim, colocava ramos no meio e tal. A mãe olhou para o menino, para não decepcionar muito ele, falou assim: vamos fazer uma experiência, meu filho. Vai de novo o mesmo caminho que você foi ontem. E o burro voltou todo de orelha baixinha, né, tristonho. Falou: mãe, nada aconteceu hoje. Falou assim: olha, meu filho, aquilo tudo aconteceu ontem porque você estava carregando alguém. Aí ia falar: mãe, de fato foi um homem que todo mundo cantava hosana ao filho de Davi, tudo. Falou: pois é, meu filho, a glória de ontem não foi por causa de você, mas foi por causa daquele quem você carregava. E o que a Bíblia está falando é que nós temos uma glória muito maior. As coisas de Deus hoje, elas não são passageiras, elas não estão desvanecendo, elas não estão minguando, elas não estão secando, elas não estão indo embora, elas não estão ficando mais ralas. Não é um rio caudaloso que está só com um córregozinho, um filete de água. Por isso que Paulo está dizendo que se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito Santo de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. O Velho Testamento foi dado para trazer condenação e para mostrar a limitação do homem em cumprir os desígnios de Deus. E já a glória que o Espírito traz, ela traz salvação, que a lei não podia trazer. Se a lei pudesse trazer algum benefício, não precisaríamos de Cristo. A lei por si só está aí, a gente podia cumprir a lei e viver beleza, bacana, mas a lei só serve para condenar. A glória dos tempos atuais, ela é muito maior. E Paulo continua dizendo: pois a glória que antes era tão grande, não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. A glória que nos foi dada, a glória que nos cobriu, a glória que nos vestiu. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para todo sempre. Por que Paulo está falando de glória? Porque essa glória, ela reside em você. Essa glória é a glória que você vive. Essa glória é a glória que nos revestiu novamente. Se nós lemos em Romanos, acho que 6, 23, ou 16, ou 13, ou 12, eu já não lembro mais agora, a Bíblia diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer agora que a glória, ela nos foi devolvida. Em João, capítulo 17, na chamada oração sacerdotal que Jesus faz, Jesus fala uma palavrinha muito pequenininha no meio da oração sacerdotal: Pai, a glória que tu me deste, eu passei para os homens. Quando Adão peca no Éden, o que é que Adão perde? Perde a glória de Deus. E quando Adão perde a glória de Deus, o que é que ele vê? Ele vê a sua nudez. Mas Paulo está dizendo para a gente agora que em Cristo Jesus tudo nos foi restituído, principalmente a glória que o homem carece, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, já nos foi dada, já nos foi revestida. Por isso as nossas vergonhas não estão mais expostas. Por isso que Deus escreveu uma nova história na nossa vida. Por isso que Deus quer contar uma nova história que Ele escreveu na nossa vida para as pessoas do seu convívio, para que essas pessoas vejam e entendam que de fato algo mudou, um poema de Deus é escrito, algo novo
novo na nossa vida agora vem para prevalecer. As pessoas estão famintas de uma história real e verdadeira. Elas não querem mais o conto da carochinha, elas não querem mais ouvir um monte de coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que conseguir, eu tenho que lutar. Não, eles não querem mais isso. Eles querem ver o que Deus tem feito na nossa vida, para que de fato eles cheguem ao pleno conhecimento da obra de Deus, naquilo que Ele tem feito por nós. E a maneira de Cristo viver em você é simplesmente pela palavra que é manifesta na sua vida. Palavra que declara todos os dias que você é uma carta viva da palavra de Deus. Cristo vivo, à semelhança de Deus. A palavra afirma isso para nós. Todos os dias precisamos entender que nós somos, então, uma carta do Deus vivo. E existe um clímax de exaltação divina que é muito diferente da exaltação humana. Deus, Ele se gloria na nossa vida. Deus se gloria em ser o nosso Deus e fazer a obra que Ele quer fazer. Nós queremos chegar a um lugar no qual nós iremos além da nossa confiança em nós mesmos, que é sermos as cartas vivas que Deus colocou. Então hoje, o que eu preciso entender é que eu sou uma carta viva. Eu sou uma carta viva. Não fui escrito pelos meus líderes, não foi escrita pelos meus pastores, não foi escrita pelo ministério no qual eu estava, foi escrita pelo próprio Deus, escrita pelo Espírito Santo de Deus, porque quem faz a obra na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E se graças a Deus alguém compartilhou o Evangelho comigo, ainda que não da maneira correta, mas alguém compartilhou, obrigado, mas a obra é de Deus. O homem não é glorificado, quem é glorificado nessa obra é o próprio Deus. E a gente vê então que Deus escolheu se revelar através de nós, através de seus escritos em nossas vidas, gravados em nossos corações. E testemunhar é simplesmente abrir o coração para que outros possam ver aquilo que Deus gravou lá. Somos chamados então a testemunhar. E a última coisa que eu queria dizer para vocês, as cartas vivas, elas precisam sair do envelope para que elas sejam vistas pelos homens. Se a carta, irmãos, está envelopada, lacrada, com cola, bonitinha, ninguém tem acesso. O que Deus quer da gente? Que a gente saia do envelope para que os homens, então, possam ver o que Deus tem escrito nos nossos corações. Eu entendo que essa é a razão de sermos igreja. Não existe outra razão, irmãos, além do que essa que já está posta. Ser igreja é de fato ser visto, lido e conhecido pelos homens. Quando nós nos ajuntamos para compartilhar a palavra, mas isso não é ser igreja. Isso é uma reunião que a igreja faz. Nós somos igreja na expressão da palavra, quando de fato a gente sai do envelope, rasga o envelope, rasga o nosso coração, rasga o nosso peito, abre tudo e a gente diz assim: olha, eu sou uma carta viva de Deus e Deus quer que você leia em mim aquilo que Ele tem feito na minha vida. Essa é a razão de ser, essa é a expressão que nós temos de caminhar como igreja. Essa é a manifestação da graça de Deus nos dias atuais. E nós não podemos inverter os papéis, não podemos entrar para dentro de nós mesmos, não podemos nos fechar como conhecedores de toda a realidade da expressão de Deus. Precisamos ser vistos, lidos e conhecidos como expressão maior do amor e da graça de Deus. Mas quando eu vejo tudo isso, eu tremo, porque de fato eu acho que eu não sou capaz. Treme mesmo, porque você não é capaz. É o Espírito de Deus quem de fato vai nos levar na nossa caminhada a viver e a compartilhar isso que eu tenho dito para vocês. Por isso eu quero convocá-los para quinta-feira estarem aqui de 9 ao meio-dia. Tempo precioso nosso para discutirmos as realidades da igreja, os passos que devemos dar, a caminhada que precisamos manter. E quando vem o medo, quando vem a inquietação,
quando eu olho para as dificuldades, eu não sei falar, eu não sei abrir a minha boca. Fique tranquilo, porque a gente vai ver que Jesus fala assim, olha, eu os levarei diante de autoridades, diante de reis, e vocês não devem temer sobre o que vocês vão falar, porque nessa hora o Espírito Santo concederá a cada um de vocês o que vocês precisam fazer. Então fique tranquilo, fiquem na bênção, caminhem na graça, diante do favor e da bondade de Deus. Amém?